conectava o Cookie, tive que ir no ChatGPT para descobrir os detalhes, porque daí eu já não lembrava mais como era. Conectou. O Cookie é um aparelhinho que você coloca do lado para ser o Wi-Fi. Agora não precisa mais. A 6 já tem Wi-Fi interno, 7 tem Wi-Fi interno. A 5 não tinha Wi-Fi. Então, quando veio o Cookidoo, colocou esse aparelhinho na lateral para fazer a conexão de Wi-Fi. Aí, quando finalmente, só que o redondinho, ele é um livro. Ele é o ABC Thermomix, que você consegue ver as receitas desse chip. Para conectar com o Cookidoo, que é o mais interessante de tudo da Thermomix, você precisa de um outro acessório que é chamado Cookie. Ele é uma chave. E ele conecta no lugar desse redondinho. Tem, né, Vi? Ainda vende Cookie? É que eu nem sei se vende. A Vi vê pra gente. E aí você conecta. Ele faz, às vezes, de Wi-Fi. Aí você consegue fazer a conexão. Quando finalmente eu achei a receita, eu, né, tô acostumada agora a olhar nessa tela gigante. Aquelas telinhas, aquela coisinha desse tamanho. Meu Deus. Eu disse pro meu pai, pai do céu, quando é que você vai trocar essa máquina? Ah, não, tudo bem e tal. Meu pai não são de usar muito. Aí agora, hoje, ele trocou de máquina. Porque a Mari que comprou a TM7, estava vendendo a 6 dela. Eu disse, eu vou oferecer pro meu pai. Pai, hoje de manhã, pai, pô, você tem que trocar a 5, não é possível. Não, tá bom, vamos negociar, vou negociar com a Mari, tá tudo certo. Então, agora eu vou levar. Oi? Não, a 6 já é topíssima. Ela já teve uma evolução entre 5 e 6. A tela já mudou muito. Então, eu te perguntei isso, mas é porque, na realidade, você não usou tanto ainda. Você ainda não está sentindo falta. Tem! Isso! Então, tem o sistema de upgrade, que eu não sei exatamente quanto pagam, mas eles ficam com a tua máquina, eles pagam um valor pela TM5, mas às vezes pode até valer você indicar para algum amigo, vender para algum amigo, você talvez ganhe um pouquinho mais, mas enfim. A Mari já estava fazendo a negociação para deixar dela no upgrade direto. Quando eu me liguei disso, eu disse, vou vender direto para o meu pai. Aí já passou para lá. Já, foi rápido essa. Mas para falar para vocês também, então, a gente já tem essas receitas no Cookidoo, se vocês quiserem pesquisar. Então, na tua, para pesquisar, vai precisar desse cookie. Na 6, pesquisa normal, 7 também. Então, é só colocar lá fresco e saudável na barra de pesquisa e clicar em coleções. Se vocês estiverem pesquisando pelo próprio aplicativo, né? Pelo aplicativo que é o Cookidoo, que aí a gente vê todas as receitas diretamente por ele. Na barra de pesquisa, no segundo ícone, que é o explorar, vocês vão digitar lá fresco e saudável. Opa. Aí, quando der o ok, o que vai aparecer? Aparecem as receitas. Para a gente filtrar e saber o que é exatamente uma coleção, do lado esquerdo dessa linha digitável, você seleciona coleções. E aí ele já aparece que é esse primeiro, que é o que tem a fotinho do suco de romã. Aí aqui do ladinho... Isso, isso. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque hoje na aula nós vamos fazer 4 receitas. Tá? A gente vai fazer o suco de romã com gengibre, a salada de polvo com batatas, o gazpacho de tomate e cerejas e a salada de erva doce com laranjas. Mas tem várias outras receitinhas. Né? Então tem suco de açaí, raspadinha de melão, mojito sem álcool, tem uma alcatra salteada com aspargos que usa altas temperaturas, então deixa a carne mais tostadinha, que é bem interessante. Tem camarão no vapor, tem peixe com arroz e legumes, que faz também cozimento combinado. Então, nessa coleção, tem várias receitas que são bem interessantes. Tá? E se vocês quiserem, vocês podem salvar essa coleção por inteiro. Então, quando a gente clica em salvar, é que a minha já está. Agora já está aparecendo aqui como guardado. Quando a gente clica em salvar, depois vocês vão achar ela mais facilmente. Por quê? Aonde é que ela vai ficar? Ela vai ficar aqui no ícone Minhas Receitas, coleções.
Quando você clica aqui, tem todas as suas coleções salvas. Fica mais fácil para você achar elas depois. De cara, onde tá? Aí. Vamos por aqui. Aqui você escreve fresco e saudável. Só escreve fresco e saudável. Por isso. Que aí ela vai achar. Aqui. Agora vem no verdinho, isso aí. Aí aqui, isso são as receitas. Se você clicar aqui, Aí abre troca já. para coleções, que daí você vê a coleção. Do outro, Sim. você vê as receitas. Era só para identificar. Uhum. Uhum. Essa é nova, ela entrou ontem, né? Uma coleção saúde. É uma coleção que foi lançada ontem, tá? Então, como ela já está aqui, outra coisa que eu posso fazer e que ajuda muito é colocar a receita no meu cardápio. Então, eu posso selecionar elas, determinar o dia da semana que eu quero fazer essa receita e naquele dia isso vai aparecer na tela. Isso também funciona para TM6, tá? Então, dá para a gente ver, no caso aqui da TM7, eu posso ver as receitas que eu planejei para hoje, elas já aparecem aqui, ou abrir especificamente o cardápio e ver todas as receitas que eu tenho ali programadas. Que no caso eu programei as 4 que a gente vai fazer hoje, já deixei aqui na tela, tá? Aqui é a mesma coisa. E já faço a lista de compras. Então tudo vai facilitando, né? Já vai se tornando mais fácil. Esse é o intuito da Thermomix como um todo. Ela é um equipamento de cozinha que substitui vários, né, equipamentos dentro de uma cozinha, então processador, liquidificador e balança e fogão e tal. Não quer dizer que você não vá usar o fogão mais, mas você tem coisas, tipo um risoto você faz nela sem você colocar a mão, né? Então é bem mais fácil do que usar o fogão. Então esse é o intuito, facilitar. E a tecnologia que veio com a TM7 vem de encontro a isso para ter não só a facilidade física, técnica, mas a tecnologia para ajudar a gente no dia a dia. A gente não tem mais tempo de ficar fazendo aquela listinha que você tem que ficar escrevendo e tal. Então, se você já gerou a lista e você foi ver o que você tem na despensa, se você clicar, aquilo sai da lista. Então, é uma dinâmica que vai ajudando muito, né? Para começar, vamos começar com a nossa receitinha. Vocês têm as mesmas receitinhas na apostila de vocês. A gente vai começar pela salada de polvo com batatas, que normalmente o polvo, ele é uma proteína que as pessoas têm dificuldade de fazer, né? Porque é comum ele ficar borrachudo, né? Ficar... Fala, me conta o que você precisa. Uma caneta, eu acho que pode ter. Tem? Ah, pronto. Ela pode ficar borrachudo, aquela coisa que não fica legal. Então, normalmente a gente recomenda fazer o polvo no sous vide. Mas o polvo no sous vide ele leva 3 horas para ficar pronto. De fato, ele fica pronto perfeitamente. Ele cozinha no ponto exato. Mas são 3 horas. E essa é uma receitinha que vocês vão ter o polvo em 40 minutos. E realmente fica muito gostosa, tá? Faz a diferença? Faz. Você pode até ter um pouco menor, um pouco maior, média de 700 gramas. Agora, se eu for fazer o dobro, daí eu já não vou mais ter o mesmo cozimento. Então, às vezes eu comprei o polvo e ele tá com 800 gramas, aí tudo bem. Pensando em fazer isso, uhum. aí eu não sei se ficaria bacana. Eu acho que daí 1 quilo vai ser muito para esse que a gente coloca ali. Tamanho do polvo, não na quantidade. Ah, no tamanho? Se faz diferença. Não, aí pode ser que ele passe do ponto se ele é muito pequenininho. Que aí o tentáculo é muito fininho. Você não vai precisar dos 40 minutos cozinhando. Aí talvez eu te diria assim, coloca 20 e olha. Aí você não vai seguir 100% a receita, mas você vai administrando. Tipo, você colocou 20, dá uma olhada, espeta com o garfo para ver se ele já está cozido, que como ele é mais fininho, realmente pode ser que com 20 minutos ele esteja cozido, tá?
Então, vamos começar efetivamente a nossa receita. Na TM6, o display vai mostrar um pouco diferente, né? O passo a passo da receita, mas é só seguir o passo a passo. E na 5, que você não tem ainda o cookie key, quando tiver, vai aparecer esse passo a passo. Se eu não tenho, por qualquer motivo, eu não tenho o cookie do para seguir o passo a passo, a gente pode fazer a programação, isso em todas as máquinas. Então, se eu tenho uma receita, seja num livro, numa apostila, que me mostra, coloque o alho, coloque no copo o alho, a salsa e triture. 5 segundos, velocidade 7. A gente faz essa programação na máquina. Então, mesmo, né, você que não tem o cookie key, consegue executar todas as receitas, tá? Como a gente tem, então a gente vai seguir aqui nesse passo a passo. Então, eu vou colocar o dentinho do alho. No caso da TM7, ela tica o ingrediente sozinho quando é em peso, quando é em unidade, eu posso eu mesma dar o check, tá? Na TM6, isso vai aparecendo de tela em tela. Então, é um dente de alho, seguinte, salsinha, seguinte, e assim por diante, tá? Então, agora, salsinha, só as folhinhas, seguinte, e a gente vai triturar. Então, nesse caso aqui, a gente só vai apertar o play. Que vai aparecer uma barrinha, fresco e saudável, é o nome da coleção. Consegue fazer pelo celular? Para fazer o passo a passo guiado, tem que ter o cookie-do na máquina. Tem que ter a conexão com Wi-Fi. Se ela tem a conta no cookie-do, ela vê. Consegue? Que é isso que eu estou dizendo. Você pode fazer manualmente. Então, eu posso estar com o cookie-do no celular. É porque, no caso dela, que ela não tem o cookie key, ela vai ter que fazer manualmente a programação. Mas ela consegue. Agora, para quem tem o cookie-do TM6 e 7, se você já tem ele no seu celular, é mais fácil ver na máquina. É que para ela, como ainda tem que comprar o cookie key, talvez não valha a pena. Mais fácil programar. Conseguiu? Muito bem. Eu acho também. Desculpa, eu não lembro o seu nome. Janina, não quero. Assim, eu não vendo, tá? Eu só dou aula, mas eu sou uma grande usuária, eu uso muito. Tipo, é transformador. Cada modelo que chega, eu já contei para, né, os alunos que vêm sempre, quando nos apresentaram a 7, eu olhei. 7 anos, né? É. Então, o momento da tecnologia também Mudou muito. 7 anos está feito. É. Então, é isso, a responsabilidade é alta na máquina de hoje, né? Isso. Exatamente. E você imagina que a TM5, ela é de 2012, 12 ou 13? TM5. 12, né? Eu acho que ela foi lançada em 2012, a TM5. Porque quando eu comprei a minha 31, estava começando a vender a TM5 aqui no Brasil. Mas, enfim, eu, tipo, não. E tinha que esperar, o prazo era maior e tal. E eu estava tão desesperada que eu queria uma máquina, então eu comprei a 31. Então é muito isso, assim, é um salto de tecnologia e ela ficou muito mais amigável, assim, se faz as coisas com mais facilidade. Não que seja difícil, mas é mais fácil ainda, sabe? Então, nossa, você vai achar mais fácil ainda aqui. Bom, baixei aqui o que ficou na lateral do copo, vamos adicionar o azeite. Então, ela já aciona a balança quando a gente está fazendo uma receita guiada. Então, eu já vou olhando a quantidade que eu vou colocar. E o suquinho de limão. Então, aqui foi, ela vai zerar e vai pesar o suquinho de limão. Esse aqui essa parte que a gente está fazendo é um molhinho para a gente colocar na nossa salada depois. Então, foi. Agora ele vai misturar isso. E a gente vai reservar.
Então, um molhinho que a gente vai usar depois. Como ele já está pedindo, né, para reservar, então você pega bem o alho, a salsinha que ficou aqui e pronto. Aí, seguinte, ele já está me pedindo para seguir a receita. Por que que eu fui olhar? Porque se houver uma necessidade de lavar o copo, praticamente 99% das receitas pedem isso. Já identifiquei em algumas receitas de fora que, poxa, poderia lavar o copo entre um processo e outro e não está a descrição. Aí a gente notifica para o pessoal que cuida da central das receitas. Mas, de forma geral, se não pediu para lavar o copo, é porque não tem problema nenhum o resíduo que ficar aqui dentro seguir na receita, tá? Então, a gente vai seguir. Então, eu vou colocar a água, que agora a gente vai organizar o caldo por onde o polvo vai cozinhar. Então, são 400 gramas de água. São 100 de vinho branco. Deixa eu só colocar aqui. Depois, cebola em pedaços. Eu já tenho aqui, eu deixei já separado para as duas aulas, então eu não vou colocar tudo. Pedaços cortados aleatórios, porque não teve nenhuma identificação de pedaços. Quando precisa, um pedaço específico, isso também vai aparecer na tela. Dente de alho, que eu já tenho aqui. Salsinha, e aí com os talos, então não preciso tirar, já vai direto com os talinhos. E efetivamente o nosso polvo. Então, esse polvo, ele não veio 100% inteiro. Quando a gente comprou, ele já está com os tentáculos separadinhos, mas ele tem exatamente 700 gramas. Tá? Só lavei ele e deixei agora nessa, assim, né, no líquido que foi saindo dele mesmo, mas já vamos colocar aqui, ó. Então ele tá com os tentáculos soltos, tá? E dá certo dos dois jeitos. Eu também achei que ia, mas não vai. Juro que não vai. Você vai pôr do outro lado? E ele, não, ele vai cozinhar mexendo bem devagarinho. A gente tá sem a câmera de cima, né? Não tá funcionando, né, Vi? Tá. Era bom. Mas, ó, eu vou passar para vocês verem, porque só, ó, ele fica submerso num caldo, Num caldo. tá? Ó. E ele vai mexer. Eu vou trabalhar com a velocidade 1 agora no próximo passo. Olha como ele fica. Fica submerso, tá? Peraí, pessoal de casa, que eu vou virar vocês. Tan, 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 tan. Deu para ver aí? Deu para ver aí, Vi? Ó. Então ele tá com líquido, tá? E vamos aqui para o seguinte. Quando efetivamente ele for cozinhar, eu vou mostrar a programação para vocês. É que junto com o cozimento do polvo, a gente vai aproveitar para cozinhar as batatas. Então, por isso que ele pede para eu colocar o varoma, tá? Então, coloquei o varoma. Vou pesar no varoma 350 gramas de batatas. Aqui, ele está me dando mais ou menos o tamanho de 3 centímetros dessas batatas. Por que ele dá um tamanho? Para que o cozimento seja mais regular, tá? Isso não quer dizer que, poxa, teve uma que ficou menorzinha, eu tenho que descartar. Não, não é isso, tá? É só para que a gente tenha mais ou menos aí uma padronização no cozimento. A gente, como cortou antes, eu deixei na água, mas em casa, reforçando também isso. Vocês não precisam fazer um mise en place, separar tudo, sujar todos os potinhos da casa, para depois vocês terem raiva de lavar louça. Então, pedir uma cebola, você tem uma tábua, a faca, eu deixo sempre um bolzinho para ser o meu lixinho, rapidinho. Pediu uma cebola, descascou a cebola, cortou, colocou. Dente de alho, descascou o alho, colocou. Pediu agora a batata,
Se eu estou na minha casa, eu vou pegar agora as batatas, né, na fruteira, vou descascar e vou colocando aqui para ir vendo o peso. Tá? Então, casa é dinâmico. A gente faz isso mesmo por conta da aula. Tá? Então, vou colocar aqui. A princípio, a gente já está com o peso certinho. Peso que passe um pouco, não tem problema. No Varoma, ele é um lugar que vocês, se tiver, poxa, mas eu queria fazer um pouco mais, queria fazer o dobro de batata, será que eu posso ou não? Varoma é um lugar onde vocês podem aumentar o volume do que vocês estão fazendo, desde que a gente tenha certeza que o vapor vai passar. Diferente do copo, o copo nem toda receita eu posso dobrar, porque aí eu passo do limite máximo do copo. Dependendo da receita, ela vai ferver e essa fervura vai transbordar. Tá? Então, por isso que não é adequado de olho, muitas vezes, eu aumentar, duplicar uma receita. No Varoma, eu posso fazer isso. Por quê? Se eu estiver olhando para dentro do Varoma e eu tenho passagem de vapor, olha, Sim. eu tenho bastante espaço, né? Então, se eu tenho espaço, eu poderia colocar até, inclusive, mais batatas aqui, porque eu tenho espaço para colocar, tá? Então, Em cima. e também em cima. Nessa receita não usa tabuleiro, mas eu poderia aproveitar e usar o tabuleiro, né? Então, por exemplo, eu coloquei as batatas aqui, agora eu venho com o tabuleiro e coloco cenouras, posso cozinhar outros legumes. O que eu tenho que observar? Se eu colocar, por exemplo, brócolis, uma couve-flor, o tempo de cozimento é bem menor. Ele vai ficar cozinhando 40 minutos. Então, no caso do brócolis, ele vai ficar muito desmaiado. Então, eu só tenho que ir administrando isso. Eu aproveito esse vapor, venho dar uma conferida. Brócolis, normalmente, eu deixo 10 minutos, é muito rápido. Passou 10 minutinhos, dá uma olhadinha, já tá bom. Aí você vai tirar só o tabuleiro. O restante continua tudo normal. Tá? Então, você pode fazer esse tipo de cozimento. Então, já vamos fechar. Seguinte, agora sim, então vou apertar o play. Ele já está, então, cozinhando. Nesse caso, ele vai cozinhar 45 minutos. Eu falei 40, né? Não, são 45 minutos. Ele vai a uma temperatura que é chamada temperatura Varoma, para que produza bastante vapor e cozinhe as batatas que estão aqui dentro. E no final, a gente vai ter esse polvo cozido no ponto certinho. As batatas vão estar cozidas e a gente só espera esfriar um pouquinho para misturar com o molho e servir como uma salada. Essa salada ela pode ser servida morna ou gelada. Então, se vocês servirem logo na sequência, ela vai estar morninha. Se vocês preferirem servir gelada, faz com antecedência e deixa na geladeira até o momento de servir. Particularmente, eu gosto mais dela gelada, mas isso é individual, né? Tem pessoas que gostam dela mais morninha. Vamos ver o que vocês vão achar, tá? É isso mesmo. 2 horas? Não precisa de tudo isso, não. Isso você pode contabilizar 1 hora, não, 2 horas é muito. 1 hora, porque tempo total, o tempo de você cortar as coisas, organizar, nesse sentido, tá? Não, 2 horas não, muita coisa. Não, é só isso, gente, é tudo isso. E demora mais porque eu vou parando, eu vou explicando, tal. Porque se vocês estão em casa fazendo isso, é o tempo de separar os ingredientes, ver se você tem, separou os ingredientes e começar a colocar na máquina. E depois que terminar aqui, isso vai esfriar um pouco o polvo para a gente poder cortar, mas ok, eu posso segurar e cortar com, né, a faca, com uma pinça, e depois misturar tudo. O molinho está pronto, é só misturar tudo e servir, tá? Vou deixar, inclusive, ele aqui, depois a gente vai usar. Então, enquanto isso, a gente vai fazer a nossa próxima receitinha, que aí vai ser a salada de erva doce. Fresca que sou, muito boa.
Muito bem. Então, para esta saladinha, vamos precisar de erva doce. E aí, assim, nem sempre, né, a gente está necessariamente numa época de erva doce. Deixa eu só achar aqui a minha receitinha. Então, se porventura não encontrar, substitui por salsão. Eles são primos, não são idênticos, os sabores, a textura é diferente, mas é o que vai ficar mais adequado para essa substituição na receita. Isso não quer dizer que eu não possa fazer essa receita com um brócolis que eu já cozinhei no vapor. Eu posso trocar, né? Eu posso usar esse mesmo tempero, posso servir com os gominhos de laranja. Enfim, é uma forma de também trazer esse frescor e a união das frutas junto com uma salada. Às vezes as pessoas falam muito que não gostam de comer salada, porque o que vem na imagem de uma salada é o verde, é a rúcula, o alface, o agrião, e que são folhas que são às vezes amargas, como a rúcula, como o agrião, né? E aí a pessoa já fica assim, ela não quer. Mas quando a gente sai um pouco, né, daquele tradicional, usa uma erva doce, que tem todo um sensorial gostoso, agradável, então a junção com uma fruta que vai trazer um doce para dentro desse paladar. Então isso já vai trazendo uma cara diferente da vontade de comer salada, né? Que às vezes a pessoa não tem muita vontade porque pensa nos amargos, tá? E aí, para fazer essa saladinha, no passo a passo dela, inclusive, a gente tem a utilização do cutter, tá? A gente vai chegar lá. Então, para ela, a gente vai utilizar o cutter, que aí a gente acaba apresentando e mostrando também o quanto é fácil fazer o processo de fatiar usando ele. Mas, poxa, eu não tenho cutter nem da TM7 nem da TM6, que vale para 5 também. Não tem problema, a gente pode fatiar manualmente, né? A gente cortou a erva doce desse jeito, eu vou mostrar para vocês, para que ela entre no cutter. Mas em casa, se eu não tenho, você não vai precisar ajustar ele, você pode fazer fatias bem fininhas, tá? Esse é o intuito de utilizar o cutter, é ter fatias finas. Posso fazer com a faca, não tem problema nenhum, tá? Então, nesse caso aqui, deixa eu ver qual que é a primeira. É o pesar a erva doce, tá? Então, assim, quando em alguma receita. Deixa eu voltar. Opa! Quando uma receita pede, coloque um recipiente sobre a tampa, eu vou pegar um recipiente qualquer, vou usar esse aqui mesmo. Pronto. Colocar um recipiente que caiba em cima da tampa, porque certamente ele vai me pedir para eu fazer alguma coisa depois com esse ingrediente. Então, nesse caso aqui, ele vai me pedir, pese no recipiente, erva doce, 350 gramas, cortado de 4 por 4 por 7. Ele está querendo dizer essa medida por conta de onde a gente vai usar, tá? E também para saber o quanto você vai usar de erva doce. É aleatório? Não, eu gosto muito de erva doce, eu quero o dobro. Nesse caso, tudo bem, porque você vai usar fora, você não está fazendo uma receita dentro do copo, tá? Então, aqui a gente já pesou, e aí você reserva, que vai ser o próximo. Retire e reserve. Então, vou deixar ela aqui. Na sequência, vai começar a me mostrar como eu uso o cutter. Tá? Então, ele, inclusive, no caso da TM7, vem com toda essa dinâmica mostrando, né, visualmente como é isso. Então, é mais fácil do que na 6. Tá? Nesse caso, insira o eixo. Então, o eixo, que é essa parte que faz a conexão da lâmina com a lâmina da Thermomix com a lâmina do cutter. Então, a gente encaixa ele. Vou virar aqui só para vocês verem. A gente encaixa ele, ó, bem em cima da lâmina, tá? Ele faz um encaixezinho e ali ele para, tá? Sai a lâmina, ela continua saindo, ó. A diferença é que agora abre aqui e a lâmina sai. Não só a lâmina, mas sai a parte interna do copo.
Então, muitas vezes, dependendo do que você usou, se você não sujou essa parte preta, você não precisa lavar. Vai passar um paninho lado de fora e tal, para manter tudo bonitinho, mas eu não preciso necessariamente lavar todas as vezes. A gente tira para lavar essa parte, tá? Para montar, onde tem essa faixinha preta, é onde encaixa com a alça. Eu não estou olhando. Pronto. Então, ela vai até o fundo e a lâmina continua da mesma forma, que encaixa lá no fundo como se fosse uma chave fechadura. Ela entra até o fundo, né, no desenho certinho. Fez isso, puxa a trava e aí ela tá travada, né? Ficou um pouco diferente porque a outra é de girar, né? E aí vem, então, ó, ela faz um cliquezinho, o eixo tá preso, tá? Aí, efetivamente, a gente vai colocar o cutter. Importante, essa partezinha que é o aberto do cutter, que é onde encaixa a tampa, quando a gente vai utilizar, sempre virado para a alça, que na realidade é para onde você vai estar trabalhando, é virado para você, tá? Então, a gente vai colocar aqui, vamos colocar a lâmina do lado 1, que é o fatiar, voltado para cima. A lâmina do cutter, ela tem um número sempre em cima, tem o 1 e tem o 2. Isso significa um lado fatia, o outro lado rala. E quando a gente entra na função de ralar e fatiar, eu consigo fazer o ralado fino ou grosso, fatiado fino ou grosso, que vai depender do giro que a própria Thermomix vai comandar, tá? Então, essa lâmina faz 4 cortes diferentes, tá? Então, no caso, lado 1, virado para cima, a gente coloca aqui, ele encaixa também como uma fechadura, ele tem o desenho certinho, e a gente vai encaixar esse pino aqui com essa parte aonde tá, para a gente acoplar. Simples assim, tá? Posso, inclusive, deixar tudo isso montado desse jeito. Dou uma conferida na lâmina, que daí ela fica presa aqui. Ah, prendeu aqui, como eu tiro? Só puxar. Ah, a receita tá pedindo o lado 2, só girar, tá? Então, é bem simples de utilizar o cutter. Agora, a gente vai adiante, né? Ele tem o empurrador. Opa, peraí que eu não encaixou. O meu esquema chave fechadura. Eu não estou enxergando direito, eu acho. Lado 1, né? Para cima, isso. Lado 1. Pronto, agora foi. Aqui ele vai explicar. Coloque a tampa, né, do cutter e a gente vai colocar um pedaço de erva doce dentro do bocal. Então, assim, por que ele deu a medida? Porque tem que entrar aqui. Então, não que vocês precisem pegar uma régua, mas quando vocês estiverem cortando, vão usar o cutter, dá uma olhada se aquele alimento passa pelo bocal, tá? Abobrinha. Quando vocês forem comprar, procurem comprar aquelas mais fininhas, as menorzinhas, porque ela vai entrar inteira, tá? Ah, não foi assim que eu comprei, aí vai ter que cortar no meio, porque existe esse limitador de espaço, tá? Então eu preciso garantir, né, que tudo vai passar, ó, esse vai dar uma engrunhadinha, mas vai, esse vai passar e esse vai passar também, tá? Então isso facilita para que depois já esteja tudo organizado, tá? Aqui ele me dá a explicação técnica falando que quando a próxima etapa, que é onde eu vou iniciar o processo de giro da lâmina do cutter, o ideal é eu vou colocar o alimento, vou segurar com o empurrador, vou apertar o play e ele vai cortar isso. Quando eu empurrar, não é indicado fazer força. Se ele não estiver descendo fácil, é porque o alimento está travando na borda do bocal. Para, dá uma cortadinha, que daí ele vai passar. Se eu empurrar, o que vai acontecer? Vai entortar o pino que segura a lâmina e eu posso quebrar o eixo. Tá? Então, por isso que não é indicado a gente forçar, e não tem a menor necessidade, porque isso corta muito rápido. Tá? Então, eu não preciso ficar fazendo força para o processo acontecer. Então, vou colocar aqui,
seguro com o empurrador, vou no seguinte e vou apertar, então, o play. Eu só estou acompanhando ele com a mão, tá? Go, stop. O ideal é para, coloca o próximo alimento e dá play de novo. Isso vale para qualquer alimento que seja, tá? Está pegando do ladinho. Está indo mais devagarinho. Agora de novo. Fino. Tá fatiando fininho. Já vou mostrar. Vou fazer esse, já vou mostrar. Não, dá para ralar o coco fresco. Só que você precisa que o pedaço caiba aqui. Então, na hora de ir quebrando, dá. E sempre lembrando de não forçar, porque ele é duro. Então, às vezes, ele vai demorar um tiquinho a mais do que foi aqui, mas ele vai. Quando o alimento é fininho, então, sei lá, um pepino, uma cenoura bem fininha, eu posso usar essa parte aqui, deixa eu segurar aqui para não cair, essa parte mais fininha do bocal. Tá? Então, às vezes um filetinho de queijo que eu quero ralar parmesão, que eu posso triturar o parmesão, 10 segundos, velocidade 10 na Thermomix, mas para às vezes eu quero ele em lâminas ou em tiras, né, o ralado grosso. Então, faz uma tirinha dele e coloca por aqui que fica mais fácil até, tá? Então, só isso. E aí, olha como é que fica lindo. Vou pegar uma travessa antes aqui. Ó, bem fininha. Bem fininha. Sabe o sunomono do restaurante japonês? Aquele pepino bem fininho, fica absolutamente igual, perfeito. E que você consegue fazer em casa. Vendido separado, mesmo da TM7, ele é vendido separado, tá? Então, ó, ficam as lâminas bem fininhas, tá? Bem miudinho. Agora ele vai na sequência pedir para, ó, retire e reserve o cutter e o eixo, porque agora a gente não vai mais usar, tá? Então, é mais para também mostrar a funcionalidade. Vamos supor que vocês queiram fazer essa receita e vocês não têm o cutter, né? Não vai fazer essa etapa. Pula, 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 seguinte, pula até chegar nessa etapa, que é o que efetivamente a gente vai fazer o molho. E faz a lâmina dela bem fininha na mão, ou enfim, numa mandolina, para quem tem, também é uma opção, tá? Muito bem, então aqui a gente vai colocar vinagre de maçã, aqui a gente vai fazer um molho. Opa, não esqueçam de tirar o eixo, né? Senão o eixo vai ficar ali e não vai dar bom. E também esse, pronto. Então, vamos zerar. Então, vou colocar, vou seguir as medidas conforme o que está aqui na minha receitinha. Também 50 de vinagre, que pode ser também outros tipos de vinagre. Na realidade, vocês podem escolher aquele que habitualmente vocês usam em casa, tá? Claro que lembrando que se, por exemplo, for o vinagre, o balsâmico, o aceto balsâmico, ele tem um sabor mais potente e ele também dá coloração. Mas pode ser usado, nesse caso, eu trabalharia com a metade da quantidade, para não ficar forte demais. Pronto. Agora, suco de laranja. O bom é que ela se zera sozinha, né? Que você não sai mais da tela. Que na 6, você vai pulando de tela em tela, né? Aqui a gente já vê tudo de uma vez só.
Já tá tudo agrupado. As raspinhas de uma casca de laranja. Então, antes de a gente fazer o suco, já que aqui a gente vai usar suco e raspinhas, começa fazendo as raspinhas, tirou toda a raspinha, daí você corta e faz o suco para poder usar totalmente essa laranja, tá? Pede uma colher de chá, mas se você quiser colocar um pouquinho a mais. Eu também penso assim, né? Poxa, já fiz as raspinhas da laranja, vou perder isso? Ah, não, vamos usar tudo, não tem problema. Aí vem a mostarda, são 10 gramas. E aqui a gente está usando a mostarda amarela comum, mas fica muito bom esse molhinho com mostarda Dijon, que a Dijon tem um sabor completamente diferente, né? Mais intensa, mais ácida. E esse molhinho fica muito bem também com Dijon, tá? Mel. Então vamos colocar aqui o mel. É 30, né? Ah, vai que vai ter. Aí, ó, foi. Pronto, mais um extra. Pronto. Aproveitar tudo, né? O salzinho. Que aí depois, se no final vocês acharem que precisa um pouquinho mais e tal, dá para ajustar. E pimenta. Agora a gente vai misturar tudo isso. E o bom também que da sete, né? Quando você fecha, ela já está na programação, ela já aciona o play, você só clica o play. Não que na seis seja difícil, né? Até então a gente vivia maravilhoso com a seis. Mas a gente descobre que é mais fácil. Pronto. Regue erva doce com esse molho. Então, o cookie dough é isso, é você ir fazendo o passo a passo, seguindo exatamente o que ela está me pedindo para fazer. Então, já vamos colocar aqui o que está na tampa. Vou dar uma provadinha para ver se o sal tá bom. Hum, que delícia. Eu sou suspeita, adoro esses sabores. Ó, vem o molhinho. Agora vamos ver. Depois, ele vai me pedir para eu dourar os pinoles. Nessa receita, vocês podem usar qualquer tipo de nuts, né? Originalmente na receita tá pinole. Mas aqui a gente vai usar as amêndoas laminadas. Elas acabam sendo mais fáceis de encontrar, dão a mesma textura final, não é o mesmo sabor, mas essa coisa de ter uma textura na salada, ela faz, tá? Então aqui fala para colocar numa frigideira e fazer, né, dar o douradinho do pinole. Foi isso que a gente fez com as amêndoas no início. A gente pegou uma frigideira sem nada, a gente colocou aqui. Quando a frigideira fica quentinha, você coloca as amêndoas, mexe um pouquinho, não esquece lá, é super rápido, que se você deixar e vai fazer uma outra coisa e tal, ela vai queimar. Então são alguns minutinhos, a gente fez isso antes da aula, tá? Então a gente já está com as amêndoas douradinhas. Finalize a salada com o pinole, duas laranjas descascadas cortadas em gomos e folhinhas de hortelã para dar esse fresco maior, tá? Então, essa salada também, se vocês quiserem. Então, por exemplo, assim, eu vou colocar numa mesa para servir. Pega uma travessa bonita, daí você vai colocar essa base, vai colocar os gominhos de laranja e as amêndoas por cima. Deixa eu ver se eu tenho uma travessa bonita aqui, porque nem sempre a gente tenha. O quê? Que eu vou botar agora.
Dá para fatiar. Ela não vai ficar, a amêndoa laminada, ela não vai ficar assim tão do jeitinho de quando a gente compra. Porque quando a amêndoa cai no bocal, tem umas que vão cair retas, outras vão cair assim, outras vão cair deitada, então ela vai ficar toda misturada. Os tamanhos não vão ficar assim tão padrõezinhos como quando a gente compra, mas não que você não possa usar. Pode. Ele não vai estragar fazer isso. Só que para amêndoa não vai ficar tão bonitão. A verdade é essa. Agora a gente vai montar uma salada profissional. Hum? Tá bom, não tá? Já tá começando a ganhar forma. Já tá ganhando aí o nosso coração. A gente, só para facilitar, já cortou a laranja em gominhos antes. A gente fez mais, tá? A gente não fez só a medida da receita. Mas o importante é ela estar em gominhos. Posso usar outras frutas? Pode. Mas aqui a gente já está usando as raspinhas e o suco, né? Então ele vai combinar bem, tá? E aí na hora de servir, então também você faz, né? Pode colocar até mais do que as duas. Maçã verde, fica ótima em salada e combina bem com esses sabores aqui. E amêndoa. E se vocês quiserem, dependendo da erva doce que vocês comprarem, se ela tiver os raminhos em cima, usem na finalização também, tá? Que às vezes ela não tá tão limpa, porque tem lugares que limpam tanto que não sobra nada, né? Mas se ela tiver assim com os cabelinhos, aproveitem para usar, né? O sabor é muito parecido com o Dill. O Dill é um pouco mais intenso, mas é bem parecido, né? A erva doce. Esses cabelinhos também dá para fazer chá, né? Que é o chá de funcho. Então dá para utilizar eles assim na finalização, que deixa ainda mais fresquinho. Vai espalhando assim para ficar bonitinho. Agora vamos colocar umas folhinhas de hortelã. E a gente também come com os olhos. Então, quando a gente vai servir, eu gosto muito de servir salada em pequenos bolzinhos. Coloca vários na mesa já, porque a pessoa, quando pega, ela pega o bolzinho e aquilo já está montadinho, estruturado com o temperinho. Mas sim, suja mais louça, é verdade. Então, às vezes, não vai dar para fazer sempre. Mas essa é uma salada que fica legal também, de fazer um bolzinho para servir. Mais umas aqui e uma aqui. E aí vem com as amêndoas. Nem fica com cara de salada, né? De caju, né? Castanha de caju, nozes. Fica legal também. Olha, gente, que linda. Aí, se porventura você fizer antes, não for servir imediatamente,
Não coloca a laranja, nem as folhinhas. Deixa ela no que estava antes e leva para a geladeira. Na hora de servir, aí você monta com tudo isso, tá? Ficou bonitinho, né? Deixa eu mostrar de pertinho. Olha que lindo. Muito linda, parabéns. Agora vocês vão ter que dizer se está gostosa, né? Agora, para você que é a primeira vez que vem, você vai passar por essa. E assim, funciona da seguinte forma: vocês vêm, vocês provam, vocês têm que dizer se está bom ou não tá, e depois reproduzir em casa, mandar para mim, para eu atestar se de fato tá gostoso, entendeu? Senão não vai ganhar o diploma. Então estamos no caminho certo. Muito bem. Antes de servir para vocês a saladinha, que a gente vai servir junto com a saladinha do polvo, vou fazer o gazpacho, que é a nossa próxima receitinha. Está aí na apostila de vocês, na página 4. Então, aqui terminou, né? Porque era só a montagem e tal. Então, vamos pegar aqui o gazpacho. Esse teste também funciona como tipo centrífuga? Função centrífuga é um pouco diferente. Centrífuga, ela é uma função que você vai colocar uma fruta, por exemplo, ela extrai a fibra, sai a fibra de um lado e sai o suco filtrado do outro. A Thermomix, ela não faz isso, ela bate tudo junto. Então, a vantagem é que você vai consumir um suco 100% fibra, e não só a parte da frutose, que é próprio da fruta, né? Então, você tem um potencial nutritivo melhor, né? É melhor você bater tudo junto. E quando a gente bate, claro que depende se a fruta tem uma semente ou não, mas de forma geral, sucos 1 minuto, velocidade 10, você não precisa coar. Nem melancia você precisa coar. Você coloca os pedaços de melancia eu não coloco água. Eu faço muita coisa no olho já, né? Então eu envio os pedaços aqui dentro, vou cortando, tirando da casca a melancia, coloco aqui, fecho, 1 minuto, velocidade 10. E ela começa a bater por baixo, vai virando líquido, porque a melancia é só água, e começa a bater tudo. Com semente, com tudo, não sobra nada. E aí, quer dizer, você tem até um potencial nutritivo quando você tritura uma semente. As sementes, elas têm vários nutrientes. Magnésio, cálcio, zinco, fósforo, que às vezes a gente não lembra dele, potássio. É que eu sou nutricionista também, para quem ainda não está vindo pela primeira vez, eu me formei em nutrição. Não melhor nem dizer quantos tempos atrás, porque faz séculos, e atendi muito tempo em consultório. Depois que eu fiz gastronomia e uni as duas coisas. E por isso, por exemplo, eu tenho o trabalho da colherada, que são pães, doces, com toda essa pegada mais saudável. Então, quando a gente usa uma semente, seja a semente da melancia, do melão, a semente de girassol, de gergelim, que daí, ok, a gente compra essas sementes, elas são riquíssimas em nutrientes. Então, nessa nossa saladinha, polvilhar um gergelim por cima, um gergelim preto por cima, eu já estou dando mais nutriente ainda. E no caso das frutas, então eu pego um melão, você só tira a casca do melão, coloca aqui com semente e tudo, você bate e não sobra nada. E você está tomando um suco absolutamente nutritivo, né? Então é bem legal isso. Muito bem, gazpacho, essa sopa espanhola. Hoje eu não vim vestida de espanhola, mas tudo bem. É uma super sopa espanhola, mas essa aqui já não é tão espanhola. Ela já ganhou aí uma mexidinha na receita, porque leva cerejas, né? Então ela dá um sabor diferente, ela fica mais adocicada. Claro que também depende de
o quanto você vai temperar, se você vai colocar mais ácido nessa preparação, mas ela dá uma pegada diferente, né? Então é exatamente para mostrar que a gente pode ter receitas que são clássicas também com uma roupagem nova, tá? Então, as cerejas que a gente está usando é a cereja aquela que é a fresca, a gente tirou o carocinho aqui, então isso tem que estar feito. Aí é uma opção usar congelada, tá? Mas também posso usar morango, já tomei gazpacho com morango, fica muito gostoso, no lugar da cereja. E aí troca pelas mesmas quantidades, tá? Ou pode só não colocar. E aí essa quantidade de 250 você faz no tomate, você vai colocar mais tomate, tá? Não precisa tirar a pele, nem as sementes do tomate, pode ser utilizado tudo. O que é importante? Que seja um tomate maduro, que se ele estiver verde, ele não vai ter a pegada. O nosso até tem umas partes que tá, tipo, amadurecendo. Eu preferiria que ele fosse 100% mais maduro, tá? Então, aquele tomate que muitas vezes você pega na fruteira que ele tá molinho, esse é o tomate para o gazpacho. Ele tá doce. O ideal do tomate é não colocar na geladeira. Eu sei que a gente guarda na geladeira, mas se, por exemplo, eu comprei ele e ele ainda não tá maduro, deixa fora da geladeira, porque é como a banana. Você vai acelerar, né? Você vai deixar ele amadurecer num tempo melhor. Se você colocar na geladeira, ele vai parar esse processo de amadurecimento, ele vai estar do jeitinho que você deixou. Agora, poxa, eu coloquei fora, mas eu também não me lembro nunca mais dele, aí ele vai acabar estragando, tá? Então, dependendo do que você vai fazer, melhor guardar na geladeira que você tem tomate por mais tempo, tá? Ou na hora que vai comprar ele mais madurinho. Outra coisa que é importante do tomate é que, de preferência, ele seja orgânico. Então, a cultura do tomate, não só do tomate, mas é uma das culturas que hoje a gente tem uma utilização muito grande de agrotóxicos. Então, enfim, é um alimento que, sabe, você vai pensando, o que eu estou de fato comendo? Ele não é o único, né? Os agrotóxicos são usados em muitos alimentos, mas tem alguns que chamam muito a atenção porque acabam sendo mais aqueles que a gente até vê em pesquisas. Então, se puder, para essa receita, tomate orgânico. Eu comprei, ainda não está maduro, deixa fora da geladeira, ele vai amadurecer. Quando ele tiver molinho, sem estar estragado, é a hora de fazer a receita. Porque isso muda o resultado final de sabor, né? Então, selecionar o ingrediente com qualidade, mas também usar ele no ponto certo faz uma diferença. Dá para fazer? Dá, vocês vão ver, a gente vai fazer. Eu gostaria que ele tivesse um pouco mais maduro, mas dá para fazer, fica gostoso, não tem problema, mas quando ele está no ponto mais madurinho, o sabor se eleva, então ele fica muito superior. Então assim, né, tudo fica mais macio, vai bater, vai ficar macio. Então, se puderem observar isso, faz uma diferença. Um dos ingredientes que a gente usa nessa receita é o pimentão vermelho, sem casca e sem sementes, tá? Então, o que acontece? O pimentão, para a gente tirar a casca, isso vale para qualquer um dos tipos de pimentão, tem duas técnicas. Para quem tem fogão, coloca na chama do fogo e ele vai ficando todo pretinho e a casca vai soltar. Mas essa é uma das técnicas mais utilizadas, porque junto com o fogo a gente vai criando um sabor diferente, vai ficando mais tostado, mais defumado. Mas, particularmente, eu acho que suja meu fogão e eu não quero passar esse perrengue para limpar o fogão depois. Porque lembrem que eu sou igual a vocês, entendeu? Eu em casa não quero ficar passando perrengue. Então, para mim, a melhor técnica para casca de pimentão é no forno. Porque no forno você coloca ele em cima, do jeito que ele, né, higienizou o pimentão, e aí você coloca ele em cima de uma assadeira e forno. Deixa lá meia hora, 40 minutos, uma temperatura aí de uns 180, 160, 180. A casca vai ficando toda preta e ela vai soltando. Então a gente assa ele. Então, na boca do fogão é mais rápido,
mas eu vou ter que ficar limpando depois. Então, eu prefiro colocar no forno. Quando você tira do forno, coloca direto num saquinho plástico, que essa pele vai grudar no saquinho, fechado. Deixa ele ali, paradinho, ele solta inteirinha a pele. Quando você pegar ele, ele vai estar cozidinho, ele vai soltar a pele, ele fica molinho assim, ó. Fica molinho, fica delicioso, inclusive, para comer assim. É, maravilhoso. Você é espanhola, né? Você é espanhola? Ai, Argentina. Não, é que na outra aula você tinha me falado, eu esqueci. É claro. Mas aí com o pimentão cozido, né? É. Isso, então. Aí depois eu já comecei a sair É mais fácil, porque aí não suja o seu fogão e tá tudo bem. Coloca no saquinho, Ó, esse é a tampa em cima. coloca num saquinho, fecha ele, dá uns minutinhos, solta tudo. E como ele fica molinho, você vai abrir e você tira toda a parte das sementes. Então, claro, muitas vezes se você ligar um forno para fazer isso para um pimentão, aí não rola, né? Já aproveita, pensa numa caponata, já faz com pimentão amarelo, com pimentão vermelho. Já aproveita, né? Então, ou uma salada, né, sozinha. Então, dá para fazer isso, né? Então, por isso que a gente já fez, já deixou isso pronto para que ele vai entrar já nessa parte. Então, muito bem. Então, nós vamos começar colocando manjericão. A gente vai fazer um temperinho para colocar nos croutons. Então, eu vou colocar aqui umas folhinhas de manjericão, mais ou menos equivalente a 6 raminhos de manjericão. Pode ser mais, pode ser menos, isso não tem problema. Dentinho de alho. Sugiro, muitas vezes, se você gosta um pouco mais de alho, pode colocar mais, pode colocar menos. Quem não gosta também pode não colocar, não tem problema. Esqueci de pegar o orégano. Jô, pega o orégano para mim, por favor. Que pena, você nem vai degustar. Tá bom. Prazer, viu? Obrigada. 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 Então, a gente vai colocar uma colherinha de orégano. E agora a gente vai triturar, então, essas folhinhas junto com o alho. A gente baixa isso que tá na bordinha do copo, ó. Não sobra nada. Tudo bem que o orégano já né, fininho, mas as folhas de manjericão e o alho, sobra nada. Tudo trituradinho. Aí a gente passa com a espátula aqui na lateral, que agora eu vou continuar colocando uns ingredientes e eu quero eles lá no fundo do copo. Então, a gente vai adicionar 30 gramas de azeite. Jô, vou precisar de mais um azeite. Já foi. Foi buscar, né? Então, como eu não vou usar 100% aqui, que eu já tenho essa parte pronta para vocês, já vou adiante. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai misturar. Ele está fazendo um temperinho, tá? Esse tempero, na sequência, ele vai me dizer o quê? Transfira o azeite que eu aromatizei para uma frigideira e adicione cubos de pão para a gente dar uma tostadinha. A gente vai fazer os croutons, tá? A gente fez isso já antes da aula para que eles estivessem aqui prontinhos. Então, obrigada, João. Nada mais do que foi essa etapa, os pães cortadinhos, vai rapidinho na frigideira ou coloca no forno também, não tem problema nenhum. Tá? Então, foi só isso que a gente fez já com este temperinho. Deixa eu pegar um. O quê?
Opa! Agora sim! Ela ligou sozinha? Eu, hein? Ah, Maricota resolvendo a televisão. É isso aí. Muito melhor, não é? Agora vocês enxergam aqui em cima. Ah, boa. Isso aí. Muito bem. Ó, então, a gente tira, porque imagina que eu estou colocando isso para frigideira, tá? Então, é só porque eu antecipei esse processo, mas ele é importante porque um pouco do saborzinho vai ficar aqui dentro do copo. Por quê? Aí. Fiz isso, transferi, né, para a frigideira, coloquei os cubinhos de pão até ficar dourado. Ele não pediu para eu lavar o copo, então esse saborzinho vai ficar aqui dentro, tá? Então por isso que era importante fazer, mesmo que o nosso pãozinho tivesse pronto. Então agora sim, nós vamos colocar 700 gramas de tomate com semente, com pele, pode ir com tudo, tá? Única coisa que o ideal é a gente utilizar eles mais maduros e também. Vocês me distraem. E também maduros e de preferência orgânico, tá? Que isso faz uma diferença. As cerejas, que a gente tirou só o caroço, então já estão aqui. Tá. Até passar um pouquinho, mas não tem problema. Vai dar um saborzinho. Meio dentinho de alho. Então, tenho aqui um pedacinho de alho, para não ficar muito forte. Lembra que ela é uma sopa fria, ela não passa por calor. Então, esse alho, ele vai ficar cru. Se eu colocar muito alho, vai ficar desagradável, tá? Então, dá para dar uma administrada no alho. Cebolinha são 30 gramas, então também posso pesar em pedaçuda mesmo, porque tudo isso vai bater depois. Pepino, nesse caso aqui, sem semente, que ela vai dar um. Ele vai meio que passar até desapercebido. Quando a gente, sem semente, não, eu quis dizer sem a casca, que era a característica de que a casca dá mais sabor, e sem a semente também, para, enfim, dar um pouco mais de. Ai, polvinho, pronto, já chegamos aí, meu amigo, calma, já chegamos em você. E aí, então, ele já tá limpinho, tá? Então, são 30 gramas, né? Deixa eu cortar aqui um. Ah, vou colocar um tiquinho a mais, que vai passar, não tem problema. 10 graminhas a mais. E o nosso pimentão vermelho, que então dá super sabor, ainda mais que ele tá cozido, né? Então, isso é bem gostoso de usar, dá um sabor bem agradável. Pronto. Agora o seguinte, 1 minuto, velocidade 10. Vocês viram que eu coloquei tudo pedaçudo, né? Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Então, quer dizer, a Thermomix ela é um equipamento que você consegue mexer devagar e triturar tudo também. Agora que vocês estão com a câmera, né? Ó, 1 minuto, velocidade 10, porque já estava na receita. Já estava. Olha lá. Virou uma sopa já.
tá? Já tá uma sopinha, né? Mas ele ainda vai me pedir algumas coisas. Então, eu vou colocar cubos de gelo, são 100 gramas. Que agora eu vou deixar essa sopa geladinha e vai dar uma diluidinha nela. E vou bater mais um minutinho. Ah, acho que entra vez. E a gente termina essa e vai para cá, tá? Difícil, né? Uma trabalheira. Pronto, agora a gente vai temperar efetivamente ela. O pimentão vai cru, né? Tem muitas de gazpacho que o pimentão vai cru. Assim, aí depende de cada pessoa, porque tem pessoas que não digerem bem o pimentão. Então, Esse daqui. é com ele cru. Então, assim, se você come pimentão e fica bem, ok. Tem pessoas que só conseguem comer quando ele é cozido, e tem pessoas que mesmo cozido também não ficam bem. Então, depende do gosto, assim. Originalmente, ele é cru, né, que ele entra. Mas, enfim. O vinagre de gerês pode. Nossa, vai ficar mais delicioso ainda. Agora eu queria ele também aqui. Porque eu lembrei do sabor, né? Poxa, daí vai para outro nível, vai ficar muito mais gostoso. É, vou botar também uma pimentinha. Talvez no Santa Luzia, né? Para encontrar o gerês, né? Pô, vai elevar o gazpacho a outro nível. Dúvidas em casa? O vinagre que foi, tipo, como uma opção. Muito bem, chega de barulho. Vai para o prato, croutonzinhos em cima, se quiser umas folhinhas de manjericão, aí fazer aquela finalização, né? Já vou responder sobre uma pergunta do vinagre que a Vi já me passou. Deixa eu só provar se tá bom. De sal, de ácido. Ah, agora eu vou ficar pensando no sabor do Jerez, entendeu? A pergunta foi qual foi o vinagre indicado. O vinagre de Jerez, que é espanhol e que é tão maravilhoso e que não tem nada a ver com o nosso vinagre. Aí tem que ficar para a próxima. Muito bom, muito bom. Dá só mais uma mexidinha. Tem o vinagre e tem o vinho também, né? Fortificado. Quando eu quero voltar um passo, vem nos 3 pontinhos.
E definir como atual, porque eu quero usar de novo um pouquinho da programação. Só para misturar um pouquinho, que eu coloquei um tiquinho mais de sal. G. Uhum. Tá bom. Muito bem. Então, as meninas vão servir esse já para vocês, com os croutonzinhos. E aí eu vou pegar o nosso polvo. Eu só deixei ele aí parado por isso. Não, acho que elas estão lá. Limpar a baguncinha que eu fiz. Ó. Aí vocês vão me dizer se gostaram, se não gostaram. E enquanto isso, voltamos para o polvo. Então, cozinhou, seguinte, retire com cuidado o varoma e reserve. Então, assim, varoma, se eu tenho aqui dentro alguma coisa que eu tenho que manter aquecido, o ideal é pegar um pratinho, tirar ele fechado e colocar em cima do pratinho, porque o calor que está ali dentro vai se manter. Quando precisa isso, ele vai dizer ali, retire o varoma e mantenha aquecido, que daí você não abre. Quando? Vai em cima, isso, vai aí. E aí faz um para eu mostrar para o pessoal de casa, tá? Quando eu tô cozinhando no varoma e qualquer motivo eu quero dar uma olhadinha o que está acontecendo lá dentro, se está com vapor e tal. Imagina que em casa, né? Vocês estão na frente da máquina. Então a gente nunca abre o varoma para frente, porque o vapor vai vir todo na gente. Aqui, como a máquina ficou parada alguns minutinhos, que a gente estava terminando a receita, esse vapor já dissipou um pouco, né? A gente nem percebe, mas ele vai dissipando. Mas assim que eu abrir, vai sair vapor. Imagina que acabou agora a programação e eu vou abrir o varoma nunca para nossa frente, que o calor vai vir e é um vapor que queima. Então, isso é uma medida de segurança. Sempre acostumar a abrir o varoma para trás. Então, a gente abre virando. Ó, tá vendo que saiu o vapor? E que estava aqui parado já há um tempo? Então, sempre vira para trás e já, ao invés de você tirar, olha a diferença, é que agora já caiu um pouco de água. Eu tiro o varoma e coloco assim. O que eu vou fazer? Vai sujar toda a minha bancada. Então, sempre vira a tampa. Isso vale para o da TM6, que o formato é diferente também. Virou a tampa, pegou o varoma, colocou ele em cima. Então, ele vira uma bandeja, tá? Para evitar que suje a bancada, tá? Mostrar para o pessoal de casa. Ui! Ah, eu sou um gênio, né? Agora eu olhei aqui, tem uma alavanca. Eu pensei, para que eu tô virando o tripé? Tem uma alavanca. Tudo bem, gente. De casa quem já está acostumado comigo sabe que tá maravilhoso. É? É a primeira vez que você come gazpacho? E já gostou? É muito bom. Não, gente, eles estão fazendo muita propaganda, eu vou ter que ter certeza. Também, nossa. Então tá muito bem. Foi exatamente aquele temperinho, e aí eu só. É um pouco diferente. A única coisa que eu fiz diferente é, ao invés de eu colocar tudo na frigideira, eu coloquei dentro de um bolzinho, coloquei o pão e misturei com a colher. Aí depois, frigideira. Porque aí ele envolve melhor, né, no temperinho. Mas foi a única coisa. Então, só para eu ter certeza que tá, tipo, muito, muito bom. Hum. Muito bom. Tá muito bom. O pessoal de casa não me mata, tá? Né? Tá muito bom. Vocês vão ter que fazer em casa. Hum. É só porque eu tenho que continuar dando aula. Senão eu ia continuar comendo. Então, varoma, importante isso, tá? Usem a tampa como bandeja. E, nesse caso aqui, reserve, transfira o polvo junto com o líquido de cozimento para um recipiente grande. Então, vocês estão vendo que esse meu recipiente já tem um líquido lá roxinho, né? Foi do polvo que eu cozinhei antes da aula de vocês.
tá? Eu fiz essa mesma receita antes da aula, para que eu já tivesse uma saladinha gelada. Aqui é tipo Ana Maria, entendeu? Aqui, ó, brota, a geladeira vai brotando tudo, vocês não estão entendendo. Ó. Então, eu fiz antes da aula, logo, né? Tipo, eu terminei de montar ela mais ou menos 1 hora da tarde, tá? Então, a mesma receitinha, e aí eu já deixei ela geladinha. Então, o que que vai acontecer agora? Agora eu vou tirar daqui o polvo. Opa! Vou tirar daqui o polvo, vou colocar aqui e vou mostrar para vocês os tentáculos. Mas o que que eu quero mostrar? Quando a gente faz essa receita, sobra líquido. Esse líquido não é usado nessa receita, mas ele é saborosíssimo. Então não joguem fora, porque isso para fazer um arroz caldoso, um risoto de polvo, enfim, ele é absolutamente muito saboroso, tá? Então é um líquido que a gente não vai usar na receita, mas não descartem. Congela se não for usar imediatamente, e aí você tem lá o caldinho de polvo para fazer, enfim, uma preparação como um risoto mesmo, tá? Então, pensando assim, um risoto de polvo. Eu posso fazer essa mesma base, né? Já tenho o polvo cozido no ponto legal, e aí eu uso esse caldo. Como eu vou calcular? Já que eu estou usando um caldo líquido, né? Eu não estou usando caldo de legumes, por exemplo, no risoto. A gente tem um cálculo que dá muito certo. Então, se vocês pegam uma receita que está no Cookdo e tem lá o cálculo, tá? Quer dizer, tem o líquido. Vocês estão fazendo lá 100 gramas de arroz e vai ter dobro mais 200, 400 de líquido, de água. E vocês querem usar o caldo. Aí vocês vão colocar esse caldo no lugar da água. Se eu terminei o caldo e eu ainda tenho água para colocar, você completa com água, tá? E se vocês quiserem fazer uma receita sozinhos, independentes, manualmente de risoto, tem um cálculo que dá muito certo, que é para líquido é o dobro mais 200 em relação ao arroz. Então, se eu estou usando 200 gramas de arroz, o dobro, 200 mais 200, 400. Tá? Então, aí isso vai sempre. 400, não, 400 mais 200, 600. 600 de líquido. Tá? Então, pega o número do grão, aí eu vou fazer 200 gramas de grão, de arroz. Tá? O dobro, 400, mais 200. É sempre o dobro mais 200. Vou fazer 300 de arroz. É o dobro mais 200. 600 mais 200, 800. Sempre assim, tá? Que é esse cálculo dá super certo. Claro que depende um pouquinho se eu vou ter outras coisas junto no arroz. Se eu vou colocar muitos legumes, se eu vou colocar abóbora, ou se eu só vou fazer com frutos do mar e isso vai cozinhar em cima. Então, às vezes, você vai precisar fazer um ajustezinho no final, colocar, às vezes, um pouquinho de líquido, para ele ficar um pouquinho mais soltinho, tá? Mas olha aqui o nosso polvinho, ó. Então, eu vou juntar aqui com o meu líquido, porque quando eu guardar, eu vou guardar tudo junto, tá? E o polvo, Ah, sim. Por exemplo, se eu já fiz isso aqui pro meu risoto, que eu cozinhei, que eu quero para risoto, aí deixa ele esfriar um tiquinho, já corta, vai fazendo o seu arroz, o risoto em si, e ele pode entrar no final, que ele já está cozido. E todo o sabor tá no caldo, já tá nele, tá? Então, ó, então, deixa eu mostrar para vocês como isso tá. Daqui, ó. Tentáculo inteirinho. Eu vou colocar num pratinho que vocês vão enxergar melhor. Claro que o polvo diminui, tá? Mas isso faz parte. O polvo ele é uma proteína que tem muito líquido no interior dele, então é normal isso acontecer, tá? Mari, tem um pratinho bonitinho que eu vou montar dessa saladinha também. Ó, um preto, vai ficar lindo. Desculpa não te ouvir. Quanto de pouco caberia?
Olha, eu acho que tipo estourando 1 quilo, mas vai ter que fazer um pouco mais de ajuste de líquido também. Ah, porque, claro, ele diminui tudo, mas até para que ele tenha um cozimento proporcional. Se eu colocar muito, aí ele não vai, talvez, cozinhar nesse tempo, tá? Mas olha, gente, ele fica inteirinho. Eu vou colocar todos aqui para vocês verem que não é mentira. Isso é congelado? Vocês compram? A gente comprou congelado da Frescato. Então ele vem até numa bandejinha que já tem os 700 gramas. Então a gente acabou comprando esse. Mas dá certo com o polvo fresco também, tá? Olha isso, gente. Você usa a cabeça? Eu não gosto muito da cabeça. Eu não sou muito fã, mas assim, tem gente que gosta e usa e tudo bem. É só porque eu não gosto muito. Eu acho o sabor meio dela, eu acho ela meio uma coisa meio estranha na boca, né? Mas olha isso, gente. Lindo. Dá para grelhar, né? Então posso deixar, mesmo que eu faça um arroz caldoso ou um risoto, posso deixar alguns tentáculos para poder selar, né? Daquele só um tostadinho, um grelhadinho para colocar por cima, né? Do prato. Olha, pessoal. Ó. Eu consigo ver, ó, tem uma câmera, tipo um espelho aí para eu visualizar. Então, gente, é demais, né? Então, ó, deixa esfriar. Depois de frio, escorra o polvo em pedaços. Então, né, você já tira até para facilitar e corte em pedaços de 2, 3 centímetros. Enfim. Coloque o polvo numa saladeira, que vai depois colocar as batatas, misturar com o nosso molinho. Então, imagina assim: vou cortar, vou misturar, tá? Eu já vou. Deixa eu tirar isso aqui. Quero, né? Já vou resolver essa parte também, porque aqui eu já coloquei o tempero também, tá? Aquele temperinho que a gente fez na primeira parte da receita, que tá aqui. Ó. E tem um bolzinho de vidro, que daí eu já coloco ele dentro. Pronto. Vamos já finalizar ele. Não, queria um transparente para colocar a salada toda. Sabe? Para eu já misturar e temperar. Um grande. Olha a maciez. Vocês estão percebendo a maciez disso? Deixa eu tirar o aroma da frente para não atrapalhar. Não, vocês estão entendendo a textura? Não. A gente Ó, fica. não fica borrachudo. Ele não soltar essa pelinha aí. E você viu que a pelinha tá bem ok. Tem uns pedacinhos que ficou um pouquinho, mas nada demais. E no que vocês vão provar também, mesma coisa. Ó. Então, o princípio é esse, tá? Cortou. Se ela um pouquinho, ele fica mais sequinho? Não, é rapidinho, né? Não, é bem rapidinho. Se quiser dar uma grelhadinha, assim, é aquele sustinho, como a gente diz. Frigideira bem quente, deixa a frigideira esquentar primeiro, sem colocar nada. Coloca um azeite, quando você sente que a frigideira tá quente, você coloca o azeite e aí vem com ele. Vai dar um tch de um lado, um tch do outro e foi. Ficou douradinho, você tira, tá? Que dele não vai perder a textura. Não. O princípio é esse, tá? Misturou. Já que estamos com a mão na massa, vamos fazer desses aqui também. A gente passa. Olha, gente, ele está desmanchando. Inacreditável o que fica de macio. Então, o princípio é esse, cortou. Para não sujar, né?
Vem com o molho, que já estava aquele que a gente fez na primeira etapa da receita, lembra? E mistura tudo. Ó. Vê se o salzinho tá bom, né? Prova o próprio molhinho. Vou colocar um salzinho. Tem flor de sal? Tem. Prefiro. Dá uma mexidinha nessa aqui que tá geladinha. Eu gosto dela geladinha. Vamos ver o que que vocês acham. Mas eu acho que fica legal. É, geladinha é gostoso. Vou montar no pratinho. Tá bonitinho. Obrigada, Mari. Então pode ser um salzinho ou só uma flor de sal para ajustar, né? Esse saborzinho. E assim tá pronta para servir, né? O que que eu fiz? Eu fiz isso aqui, 1 hora da tarde ela estava pronta, que aí eu deixei na geladeira, né? Para poder servir para vocês. É porque a ideia era servir geladinho. Então vamos montar um prato bonitinho. Claro que o ideal é um prato fundo, mas só para também que todo mundo consiga enxergar direitinho. Pode ser um bowl de salada, né? Nossa, Olha, delícia. olha. Pra mandar pra galera de casa. Pronto. Então a hora é agora, antes que a gente parta para a degustação. Deixa eu colocar nesse daqui. O meu tá aqui, ó. Tá aí. Vê se a câmera tá limpa, porque eu não sei. Maria, já manda. Isso, já manda para ele. Não, você faz o seguinte. Agora você fala para ele assim, ó. Descobri que na TM5 não faz. É mentira, tá? Que faz. Você pode fazer essa mesma receita na TM5. Mas você fala assim para ele, ai, amor, bem, você não sabe. Eu acabei de descobrir essa receita maravilhosa, mas ela não faz na TM5. Uhum, isso. No cesto. Ah, não, mas nem precisava. Era risoto de camarão? Retirando, né? Eles no vapor. O arroz caldo depois. No vapor assim, para risoto eu nunca fiz. Eu faço no copo. Uhum. Ah, tá. Que daí fazia o arroz e depois misturava tudo. Tá. Ai, gostoso, né? Pessoal de casa, vocês não me matem, né? Que quem fica assistindo em casa quer morrer quando a gente mostra assim, ó. Isso é pra mim. É para vir aqui, entendeu? As pessoas vêm aqui, elas ganham degustação, elas ganham abraço, olha, diretamente de Florianópolis, deixou a praia, os surfistas, tudo lá e veio para cá, entendeu? Ó, muito bem. Agora as meninas vão servir para vocês enquanto eu faço um suquinho para vocês. Suco de romã. Agora vamos encher de antioxidantes. Pô, tá tudo com coisas saudáveis hoje, entendeu? Tudo. Ah, e mais, para quem gosta das trocas, né? Batata doce combina super bem com polvo. Então, pode trocar a batata por batata doce. Né? Os sabores se combinam muito. Então, é uma opção, tá? Com mandioquinha também, mas não sei, eu acho que a batata doce me agrada mais, o resultado final de sabor na boca. Eu dou pra mim, qual é a vontade? A vantagem da tem. Na negociação. Eu vou ter que chamar, eu vou ter que chamar a Letícia, que vai cuidar de você, ela sabe tudo, porque eu dessa parte eu não entendo é nada. Eu entendo é da cozinha. Eu sei que tem.
Sei que tem. Nos workshops, sim, tá? Então, assim, durante o mês, a gente tem várias aulas que acontecem. A gente tem. Que dieta é essa, meu Deus? Ah, mas aí é um momento especial, aniversário de casamento tem que comemorar mesmo. Tá mais que certo. Pronto, tá perdoadíssima. Quantos anos? Ei, que delícia. Dia 20 de agosto também vai ser 26. Ah, que daí é desde que começou, desde o início. Que legal, parabéns. É isso, é isso aí. Pera que até me perdi onde é que estávamos. As aulas, isso. Então, assim, as aulas a gente tem durante o mês, aula de entrega, que é uma aula. Quando você compra a máquina, você tem direito a uma aula de entrega, onde o consultor que te fez a venda vai na sua casa e te ensina o beabá da máquina, tá? A gente também tem essa aula presencial uma vez por mês. Essa aula é sempre igual, todos os meses ela é igual, não muda, tá? Aí vão alocar, porque você mora lá, né? Vai se alocar uma consultora para te atender lá, porque daí ela vai na tua casa, ela vai tirar tuas dúvidas. Ainda assim, você pode fazer o online, a aula de entrega online, não tem problema nenhum, tá? Tem em Florianópolis também. Também tem. Eu pego com as meninas, como é o nome da consultora de lá, porque de cabeça eu não lembro. Mas tem, tá? Então, assim, fez aula de entrega, tem também, que é aula de entrega e curso de cozinha. A gente faz uma receita, a gente ensina a mexer na máquina e tal, e isso pode ser feito em casa e aqui, pode fazer os dois. Mas é sempre igual. Depois tem o curso de Cookdo, que é a plataforma de receitas. Então, a gente ensina mais detalhes na tela, no aplicativo, como montar a lista de compras, cardápio, pesquisa de receitas. É bem legal esse curso, é bem. Só que a gente não cozinha, a gente mexe na tecnologia, celular e no painel da máquina. Esse curso também, tanto a aula de entrega também, a aula de entrega e o Cookdo tem vídeo gravado no YouTube também. Então também dá para assistir por lá a hora que quiser, tipo, pô, hoje à noite eu quero já dar uma olhadinha em mais detalhes de como é. Acessa lá o Cookdo, Thermomix Brasil, que tem aula de entrega e Cookdo lá. Então tá lá disponível. Aí a gente tem uma aula nova que entrou esse ano, que é a chamada aula de acessórios. Então, a gente faz algumas receitas para mostrar o uso do cutter, que é esse que eu usei aqui, do kit sous vide, do descascador, do sensor, que é o sensor que vai em forno para carnes, pães e bolos. E qual é o outro acessório? Acho que só, né? Sensor, kit sous vide, o peeler e o cutter, que daí tem o spiralizer, que faz o ralado, fatiado e os espirais. Tá? Essa é uma aula nova, uma vez por mês, sempre igual. Então, eu já participei, o cardápio é sempre o mesmo. Né? Não, essas que eu te contei. Essa de hoje é o workshop. Quando é workshop, todo mês é diferente. Todo mês é uma receita diferente. Exatamente porque enquanto a gente faz a receita, a gente conta alguma coisa, lembra de alguma coisa que pode ajudar mais vocês em casa. Então, as receitas são sempre diferentes. Ela também deu para a gente, porque nós pedimos as dicas das receitas que ela já tinha feito. Então, por exemplo, o caldo de legumes, para você já fazer e congelar. E congelar. As pinhas que ela tem o hábito de fazer e já congelar. Então, isso é muito legal, porque você vai marcando e salvando as receitas. Isso, você cria uma pastinha e você já tem isso tudo numa pastinha. Workshop todo mês, sempre na última semana do mês. Tá? Sempre na última semana. E o de assistentes vai continuar em fevereiro, deve ter. A gente já está vendo para selecionar a data para fevereiro. Aí vai ter. Daí já com um TM7 também, mexendo algumas com TM7, outras com TM6, que nem todo mundo fez a troca da máquina, né, natural. Mas aí a gente tem esse também, que é o assistentes do lar. Então, para as pessoas que trabalham cozinhando na casa das pessoas
para vir aqui e aprender mais detalhes de como usar, como cuidar, fazer receitas. Elas mesmas podem montar o cardápio. Eu sou possessiva. Pois eu ia dizer, você tem ciúmes da máquina. Não, mas conta. Conta que ele tem experiência nisso. Ele mandou ela aqui. Raquel. Coisa limpa direito. Faz de tudo, né? E aí eu tenho um grupo com elas e é uma aula exclusiva para elas. Então só pode quem trabalha em lar. E eu tenho um grupo com elas e elas ficam se trocando receitas. Ah, eu fiz hoje esse bolo e elas mandam a foto do bolo. Aí uma fez o molho de tomate e tal. Elas vão trocando entre elas receitas e informações, é bem legal. É muito legal. Então, muito bem. Vou fazer aqui um suquinho, é um suquinho de gengibre e romã. Textura desse polvo. Então, vocês viram? E não teve fake, não teve nada, teve realidade. Vocês viram, eu cozinhei ele. A única coisa que eu cozinhei antes só para ficar geladinho. Opa. Não. Vou fazer 1,5. Macete, não tem para poder tirar a semente. Dá, Porrada, né? dá umas porradas. Você já dá umas semi-porradas antes de abrir, assim, e a hora que corta, pega com o espátula, assim, vai batendo e elas vão caindo. Então é legal ter um bowl embaixo, que elas vão caindo dentro, aí elas soltam inteira. Eu vou colocar um pouquinho mais, porque eu já vou fazer de uma vez só, vou fazer 1,5 vez. Que esse aqui eu sei que dá. Vocês querem com açúcar, sem açúcar? Ah, isso aí. Gosto assim. Pessoas todas light. Fez um suco lindo, maravilhoso. Eu falei, tem açúcar? Não tem. Aí não pode, né? Não, e tudo certo. Não, hábito, eu também não tomo. Não tomo nada com açúcar. Ah, então, aí menos ainda, né? Não pode. Específico assim, né? Ai, mas específico para diabetes, coisas assim, sem açúcar. Já tá ali, né? Tá no jeito, tá no jeito. Fazer só um barulhinho. O próximo workshop a gente. O que eu fiz, gente? Ah, sim, não, mas é que o tempo desse daqui é curto. É 1 segundo, velocidade 10. Eu só triturei. Eu estou tão acostumada a bater, fazer barulho, que eu até esqueço. Tem umas receitas de sorvete, ou sorvete sem açúcar, que eu andei. Tem. Não, e assim, a maior parte das receitas que, se é só um suco, um sorbet, um smoothie, coisas assim, é mais fácil. Tipo, tem açúcar, é só tirar. Essas são tranquilas. Mas muitas vezes, quando há um doce, uma sobremesa, daí não, né? Aí você precisa muitas vezes fazer alguma adequação, né? Tanto faz, porque vai bater e você vai coar. Você só passou o sabor para cá. Aqui ele tava sem casca, tá? Mas tanto faz. É. É que a gente faz isso. Opa! E Caiu. essa máquina lá sozinha. Não, maricota. Ela fez. Vou fazer também. Aí fica bom, né? Cadê? Só de água, só de detergente. Põe no ar dentro do social. Isso. Não sei. Ó, só não faz com tanta categoria a 5. Ela faz, a 5 faz. Só que ela faz mais curto. Você vai usar aí? Não, só porque eu tirei o resíduozinho dela. Só o resíduozinho. Só para ele ficar coadinho.
É que não foi aquele processo que a gente estava falando antes, de tipo 1 minuto, velocidade 10, vamos brindar. O upgrade já temos 7 de 5 para 7, a todas as coisas boas que a gente faz com o Thermomix. Isso aí. Tintim para o pessoal de casa também. Ai, gostosinho. Então, assim, na pré-limpeza, né, que vocês estavam falando, na 5 faz, mas ela é a pré-limpeza simples. Na 6 já tem o roteiro completo, que é o mesmo que tem na 7. A 6 e 7 é a mesma coisa. Então, quando a gente entra. Isso. Então, quando a gente entra na função pré-lavagem, aí a gente tem as características. Normalmente, a gente coloca água até a marca de 1 litro, né? Você não precisa pesar nem nada, colocou até a primeira marquinha, primeira bolinha do copo, coloca umas gotinhas de detergente e seleciona o que você quer. Então, eu fiz o polvo, né? Vou pré-lavar o copo. Universal, que é algo que, né, um risoto, um arroz, é universal. Fiz um caramelo, ou eu fiz uma carne que levou altas temperaturas e tal, que daí já fica com um pouco mais de cor no fundo do copo, aí eu vou usar essas funções. Lembrando que, para todas as funções, o ideal é sempre a gente ler as dicas. Nas aulas, muitas vezes a gente fala o resumo da dica. Então, em casa, dá uma lida, todas as funções têm dicas. E no caso da pré-lavagem, quando a gente usa o caramelo, que a gente fez um caramelo ou fez uma carne que deu essa douradinha no fundo do copo, o ideal não é usar o detergente e sim vinagre, que aí ele solta, É melhor do que o detergente. Quando a gente coloca detergente demais, espuma demais e não lava nada. Também tem isso. Pô, fiz um risoto e aí quando eu fiz pré-lavagem o copo continuou que parecia sujo, porque criou muita espuma, tem que observar isso. A pré-lavagem ela faz atrito. Quando a gente faz pré-lavagem de massa, vai de um lado, vai do outro, vai de um lado, vai do outro. Então, tudo isso vai soltando do copo. Tá? Tem massa que não gruda nada. Tem coisa que não gruda nada. Gruda nada. Então, dependendo da textura da massa, ela já sai por completo, tá? Então, mas assim, sempre usem as dicas, que daí ali vai ter informações, enfim. Mesmo na TM7, que daí é exclusivo da 7, não tem na 5 e não tem na 6, que é a função altas temperaturas. Então, nessa função, a gente faz uma programação de 160 graus manualmente. Tá? Então, ela não está dentro do manual, ela não está naquele passo inicial normal, mas ela está dentro de temperaturas elevadas. Então, aqui eu consigo trabalhar com uma temperatura de 160 graus. No caso da 5, não tem essa opção de jeito nenhum. No caso da 6, tem receitas guiadas. Então, eu consigo, a TM6 chega a 160 graus dentro de uma receita no passo a passo. E no caso da 7, a gente seleciona na tela, além de fazer no passo a passo. Caso vocês forem fazer isso, sempre ler as dicas. Para mim, a função mais importante de ler todos os detalhes é a de altas temperaturas, porque vai queimar a base do copo. Isso está até no descritivo, que vai pegar no fundo do copo, vai dar... É o mesmo princípio de uma panela em alta temperatura. Tá? Então, vai precisar usar. Quando você faz cubinhos de frango, cubinho de carne, você faz tirinhas de carne, ela fica grelhadinha. Não, você não vai fazer um bife, mas você vai fazer as tirinhas e ela fica grelhada no ponto certo. Temperatura alta, ela dá o douradinho, ela fica no ponto correto de cozimento por dentro. Já tem nas próprias receitas, né? Tem uma receita de camarão salteado com pimenta que está numa coleção de 15 anos da Thermomix, do ano passado. Mas se vocês procurarem, é camarão salteado com pimenta, acho que é o nome da receita. Ele é salteado com alho e pimenta.
Ele é aquele camarão que você come de snackzinho no bar, tomando uma cervejinha, um chopinho. Fica perfeito. São 4 minutos. Ela tem a temperatura elevada. Você dá aquela tostada nele, ele fica perfeito. Então, isso é diferente de eu trabalhar com 120 ou 100 graus, né? Então, trabalhar com a temperatura elevada é legal. Sugiro sempre procurar por receitas. A maioria delas fala a palavra salteado, que aí remete a esse altas temperaturas. Não só, mas vocês vão achar mais dessa forma. A gente está solicitando que tenha filtro por modo, mas ainda é uma coisa que pode demorar, mas a gente já está com alho e pimenta. O melhor jeito é seguir com o vinagre, 50 gramas de vinagre para essa quantidade de água e acionar a limpeza de altas temperaturas lá, do douramento. Porque as limpezas são diferentes, então aquece de forma diferente, gira de forma diferente, então ela é mais específica. Ainda assim, no final, pode ficar um pouquinho de resíduo no fundo do copo. Aí, uma buchinha, sempre aquela buchinha que não risca, vai com a buchinha que vai acabar saindo. Também com ácido cítrico, que daí vai soltando tudo. O vinagre, enfim. Um deles, porque daí ajuda mais para ele soltar. Tá? Muito bem, meus amores. Dúvidas? Eu que agradeço a vinda de vocês, muito obrigada. Pessoal de casa, dúvidas? Teve mais dúvidas, Vi? Bom, vocês só vão estar todos aprovados com sucesso fazendo as receitas e mandando para a prof. Porque senão eu não vou aprovar. Pode mandar marmita, chama no WhatsApp. Mas o WhatsApp como? Porque eu tenho aqui um grupo do Thermomix no curso. Do curso que teve do Cookie Do? Entendi. Não, pode. Eu que não estou no grupo. Mas você pode, quando você tem dúvida, manda o WhatsApp para mim, não tem problema. 11. Pessoal de casa, então, muito obrigada. Não sei se teve mais perguntas. 98540 1201. Então, se tiverem dúvida, pode mandar. Estou fazendo essa receita, estou descabelado, o que eu faço? Pede socorro, não tem problema. Mas, de forma geral, as receitas que estão no Cookie Do são para dar certo, para vocês ficarem felizes com os resultados, tá bom? Obrigada. Pessoal de casa também. Obrigada, viu? Prazer. Foi um prazer.